por exemplo, numa igreja aqui lá na colônia, eu tive acesso ao livro, numa primeira visita que eu fiz. Depois de um tempo que eu fui fazer essa visita, foi muito rápido o tempo que a pessoa responsável tinha para disponibilizar para mim. Se você quer aprender tudo sobre o processo de cidadania portuguesa pela via sefardita, o genealogista e historiador Rani Macedo elaborou o Guia Prático para a Cidadania Portuguesa pela via sefardita, um e-book sensacional que vai turbinar o seu conhecimento. Vale a pena conferir o link na descrição. É interessante que você mencionou aí uma questão de documento físico que você teve que buscar. Eu sempre pergunto isso para as pessoas que dão entrevista no meu canal, até porque não é só minha dúvida, é dúvida das pessoas que assistem também. Qual foi a sua relação com os órgãos que detêm os direitos dos registros que a gente precisa para fazer a genealogia? Você teve algum problema no cartório ou não? Você teve algum problema com a igreja ou não? Teve algum problema, alguma resistência nos arquivos públicos? Você poderia falar para a gente qual foi o seu processo aí, se você encontrou resistência ou não nesses órgãos? Dá para dizer, Anderson, que sim e não. Os dois lados da moeda, tanto pelo lado paterno, ali, lado italiano da pesquisa, quanto o lado português, lado materno. Alguns foram fáceis, né? E outros, assim, não que o órgão não quisesse... Tanto é que, por exemplo, numa igreja aqui lá na colônia, eu tive acesso ao livro, numa primeira visita que eu fiz. Depois de um tempo que eu fui fazer essa visita, foi muito rápido o tempo que a pessoa responsável tinha para disponibilizar para mim. Então, eu não pude olhar com muita atenção, com muito detalhe. Então, eu fiz uma pesquisa rápida e, mesmo assim, eu consegui fazer as fotos do lado italiano. Quando eu tentei novamente um contato para voltar, daí sim, com mais calma, com mais tempo, eu não consegui. Então, ficou assim, na primeira vez deu tudo certo, na segunda não deu certo, do lado de uma igreja aqui. Mas não dá para reclamar, porque eu tive o acesso, né? Questão de comunicação por e-mail, sim, eu tive as respostas, tanto aqui locais, aqui no estado, quanto na Itália, eu tive respostas, talvez uma ou outra demorou um pouco mais para ter. O órgão público do estado também foi muito boa a resposta, não dá para dizer que não ali, eu não lembro o nome exatamente da atendente, da pesquisadora, mas eu tive alguns retornos bons, inclusive de cartórios, né? Também tive uma dificuldade num documento do casamento dos meus pais, aqui no interior do estado. Tive que pedir por uma advogada, isso foi uma coisa bem surpreendente para mim. Paguei, sei lá, 200, 300 reais para ter o casamento dos meus pais. E depois, quando o processo aconteceu, rapidamente eu consegui o documento, né? Mas eu tive esse problema. Do lado do Family Search, nenhum problema. Do lado por exemplo, eu não tive nenhum documento que eu não pude ter acesso, né? Não teve nenhuma negação, não vamos te conseguir, ou tu não vai ter esse acesso. Alguma dificuldade inicial, mas com a conversa a gente conseguiu, né? Mas eu tive esses detalhes ali no cartório civil, uma ou duas vezes, que tive que acionar uma advogada para poder conseguir um documento, quando eu ainda estava fazendo o levantamento da pasta do lado italiano. Então, esse casamento eu precisei fazer de forma judicial. Tinha uma cláusula lá no documento que só dessa forma eu conseguiria. Tive que fazer assim. Então, mas depois deu tudo certo, viu, Anderson, essa questão dos documentos aí. Se você está cansado dos termos técnicos de difícil entendimento na genealogia, não se preocupe. O genealogista e historiador Rani Macedo elaborou um curso de genealogia sensacional, chamado Genealogia do Zero, que vai do iniciante até o nível avançado. Um curso totalmente didático, prático e com uma linguagem de fácil entendimento para todos. Curso com 59 aulas que mostra o passo a passo para ter sucesso na genealogia. Confira e turbine os seus conhecimentos na área de genealogia e se prepare para descobrir informações da sua família que você jamais imaginou. Para conferir, o link está na descrição.